Bom, boa noite. Essa é uma transmissão do WhatsApp. Nós vamos falar sobre transtornos mentais graves de sexualidade, uma abordagem também em torno da pandemia de Covid-19. Eu sou João Paulo Branco Martins, eu sou médico psiquiatra, vou dividir essa live com a Nathalie, por favor. Eu sou a Natália Torres de Matos, sou terapeuta ocupacional do Instituto de Psiquiatria. Eu sou médico assistente do WhatsApp, um ambulatório que está promovendo essa live. Bom, eu vou abordar principalmente os transtornos mentais graves numa pandemia como essa, né? E uma pandemia, ela é extremamente imprevisível, ela é cheia de incertezas, cheia de medo, de muita desinformação, muito isolamento social. Tudo numa pandemia é fonte de apreensão. Vocês estão vivendo isso, não preciso falar muito, mas tudo, né? Perda do trabalho, medo de perder o trabalho, a diminuição da renda, a expectativa do impacto que pode ter na economia. Todo esse estresse caracteriza um período de mudanças vertiginosas, muita adaptação, né? E por isso, esse período leva a intensas reações de ajustamento em toda a população, né? E, como consequência, acaba causando agravos de saúde mental, né? Depois da pandemia de síndrome respiratória aguda grave, a SARS, em 2003, houve taxas muito elevadas de transtornos mentais e isso se repetiu nas pandemias que se sucederam, tá? Nessa pandemia, a quarentena por si só, ela resulta em muito medo, muita raiva, muita ansiedade antecipatória, tédio, solidão, sentimentos de culpas por estar afastado da família, por não estar presente, poder ajudar. E a morte por Covid, ela está tendo uma crueldade extra, ainda maior, do isolamento. Morrer na solidão é muito sofrido para o paciente. E para os parentes, para os amigos, para os profissionais de saúde, pode acarretar num luto patológico importante. Os profissionais de saúde, eles muitas vezes são os únicos que estão do lado do paciente no leito, com quem ele pode ter contato, inclusive no momento da morte, né? Então, a saúde mental da população que é afetada numa pandemia é amplo. A saúde mental da população é afetada como um todo. E a experiência de profissionais de saúde com outras epidemias, como a SARS em 2003, a MERS em 2012, já estava sinalizando para a gente que a pandemia de Covid-19 ia ter efeitos muito graves sobre os transtornos mentais, tá? Na própria pandemia de Covid-19, nós já observamos que essas medidas de distanciamento social, elas estão relacionadas a aumento de casos novos de transtornos ansiosos e depressivos, são os principais, né? Ou agravamento de casos desses transtornos já existentes, tá? Então, em pandemias como em outros desastres, o sofrimento psicológico também costuma ser influenciado por uma série de outros fatores. Por exemplo, oferta de recursos médicos, eficiência do sistema público, medidas de prevenção. Se isso está sendo bem feito, se isso está sendo mal, vai ter influência, né? Se essas medidas de prevenção e de controle estão fazendo. Ou seja, os gestores de saúde, as autoridades, elas podem ser um fator de alívio, né, do estresse, ou então de aumento da angústia, tá? E a Covid-19, a epidemia, ela tem um impacto muito grande em grupos, setores da população com alto risco de desfechos negativos em saúde mental, que é onde nós estamos querendo chegar, né? Nessas situações, alguns setores da população costumam ter risco mais alto de desfechos negativos de saúde mental do que outros. Por exemplo, como já ficou evidente aqui no Brasil nesse 2020, né, mulheres e crianças eles se tornaram
elas se tornaram vulneráveis à violência doméstica. E violência doméstica é um fator enorme de agravo para transtornos mentais. Seja quando for, mas numa situação dessa ainda pior. E também por causa da intensificação, né, da violência doméstica. Em epidemias graves, como a SARS em 2003, houve aumento de suicídio entre idosos. Parte da explicação para esse aumento pode ser a perda de apoio social e até mesmo da dificuldade para essa população mais idosa de obter serviços, né? Inclusive por várias razões, pelo distanciamento social. Tá? E como os problemas sociais e econômicos da pandemia, né, são muito grandes, as pessoas com transtornos psiquiátricos pré-existentes podem ter seus quadros agravados por conta desse estresse a que toda a população está submetida. Esses pacientes podem ter seus quadros piorados. Tá? A maioria dos estudos realizados na epidemia de SARS em 2003, na de MERS de 2012, e mesmo agora na de Covid-19, nesse tempo que nós já tivemos dela, esses estudos demonstraram que ansiedade, pânico e depressão são as manifestações de sofrimento psíquico mais predominantes. Tá? Em epidemia graves, queixas de insônia, angústia, irritabilidade, até mesmo ideação suicida, são muito mais comuns, se tornam mais comuns na população em geral, não só nos mais vulneráveis, e quem está mais sob risco de desfechos negativos de transtornos mentais. Tá? Por essa razão, por causa desse aumento, vários estudos mostraram que a incidência de transtorno de ansiedade generalizada, que é um quadro psiquiátrico, aumenta em epidemias. Ou então há agravamento de quadros pré-existentes de transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, quando você aumenta o estresse, a angústia da população, uma parte dessa população ultrapassa o limiar, então passa a desenvolver um quadro estabelecido de transtorno psiquiátrico. Tá? Para portadores de transtorno depressivo, qualquer grau de estresse que decorra do distanciamento social já compromete muito a rotina diária, o convívio do dia a dia, e isso acaba exacerbando os sintomas depressivos que esses pacientes já apresentam. Tá? A epidemia ela é problemática para crianças também, e principalmente aquelas crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, transtornos. Né? Na Espanha, por exemplo, por causa da menor adesão desses pacientes ao lockdown e as dificuldades, né, de mantê-los, os portadores de transtorno do espectro autista tiveram permissão para sair às ruas, apesar da preocupação de contágio. Essa autorização também foi dada para portadores de deficiência mental e doença de Alzheimer, justamente pela mesma dificuldade de manter a quarentena. Outro sinal desses tempos nossos de pandemia, as orientações higiênicas, tão importantes na nossa proteção, elas podem, particularmente, aumentar as obsessões por contaminação de pacientes com os transtornos obsessivo-compulsivo. Tá? E um grande problema que nós enfrentamos é a adesão ao tratamento por parte de portadores de transtorno afetivo bipolar e de esquizofrenia. A adesão sempre foi um problema com esses pacientes, fica agravada. Ela pode se reduzir ainda mais. E redução de adesão ao tratamento é risco para recidivas de quadros. E aí, quando você associa isso com a possibilidade de uma eventual escassez de medicações, o resultado é explosivo. Tá? No capítulo, né, falando nesse capítulo da falta de assistência, o que se espera é que com a atual redução de busca de atendimento de pronto-socorro, porque as pessoas não estão indo como iam antes em busca de tratamento, então diminui-se a busca pronto-socorro. Quando nós tivermos um semblante de normalidade mais para frente, nós vamos ter efeito rebote, com uma maior demanda por serviços por causa de agravamentos de transtornos psicóticos e transtornos afetivos. Tá? Falando ainda em falta, na falta de medicamentos ou de substâncias de abuso, portadores de transtornos por uso de substâncias podem desenvolver sintomas graves de abstinência. Tá? Podem desenvolver delírio, podem desenvolver com uso. Então, isso é um problema grave que a gente pode enfrentar também.
Por outro lado, essa mesma falta, em situações de quarentena, a gente percebe, se observa na população em geral, um aumento do consumo de álcool. É a outra faceta, né? O aumento do consumo de álcool, o aumento do consumo de tabaco, de sexo online, de jogos online. Tá? Tudo isso é barril de pólvora para a saúde mental. Tá? Um aumento do consumo de álcool na população geral, ele é problemático por várias razões. Uma delas é que aumenta a possibilidade de transtornos mentais causados pelo consumo de álcool e de substâncias. Tá? Bom, especificamente em transtornos mentais mais graves, como esquizofrenia, as demais psicoses, o transtorno afetivo bipolar, como a gente viu até agora, como eu estou falando até agora, os eventos estressantes podem levar a uma deterioração pior de quadros, uma deterioração grande de quadros psiquiátricos pré-existentes, ou até mesmo provocar novos quadros psiquiátricos. Tá? E talvez isso explique porque, em dados que já foram coletados na China durante essa atual epidemia, em janeiro de 2020, houve um aumento de primeiros casos de esquizofrenia. O número a incidência foi maior do que em outros períodos, justamente num período importante bem inicial da pandemia. Tá? E devido à dimensão da pandemia de Covid-19, é de se esperar que o impacto em portadores de esquizofrenia seja ainda maior do que nas epidemias anteriores. Se constatou que o impacto foi grande na de SARS, na de MERS, nas outras que ocorreram ao longo desses últimos 20 anos da década, do século. A expectativa é de que, por causa da extensão do Covid-19, as consequências sejam ainda maiores. Então, pacientes com transtorno psicótico, eles correm um risco maior em pandemias, e principalmente nessa pandemia de Covid, por estresse associado a esse distanciamento. Tá? As redes sociais, as redes de apoio desses pacientes, elas são pequenas, por características do transtorno deles. Né? E elas são redes de péssima qualidade, de qualidade precária. E na pandemia, eles ainda chegam a perder esse pouco que eles têm, esse pequeno e restrito apoio comunitário que eles já têm. Daí nós vamos ver com esses pacientes um risco aumentado de suicídio ou então de comportamentos agressivos. Tá? E esses pacientes com transtornos mentais graves, eles usam menos celulares, eles dispõem menos de tecnologia do que a população geral. Então, o prejuízo do distanciamento e o prejuízo da redução de contato social não é mitigado, como em outros setores da população, como na população geral, pelo uso desses aparelhos. Tá? Então está aí um outro gatilho para a descompensação desses quadros. A adesão menor às tecnologias de comunicação também lança dúvidas para a gente se na esquizofrenia a psiquiatria vai ser adequada, como ela costuma ser. A própria infecção por Covid, em si, ela também tem potencial próprio para agravar sintomas de portadores de esquizofrenia. Tá? Tem estudos que sugerem que os coronavírus em geral podem estar associados à sintomatologia psicótica por meio de um mecanismo imunológico. E isso sem falar do fato de que pode surgir piora de sintomas psicóticos ou então psicose secundária por uso de corticosteroides, que são medicações usadas no tratamento da infecção. Tá? Esses pacientes, então, com transtornos mentais graves, com esquizofrenia e outros quadros, eles têm uma susceptibilidade maior à transmissão do Covid do que outros setores da sociedade. Por que eles são mais suscetíveis? Primeiro, são pacientes que apresentam um comprometimento cognitivo de graus variados. Então, com o discernimento prejudicado e um autocuidado ruim, eles não cumprem as recomendações de higiene e de cuidados, como lavagem de mão, máscara, distanciamento social e etc. Né? E eles têm mais dificuldade para seguir práticas de higiene. Então, por exemplo, esses pacientes têm uma higiene bucal muito ruim, costumam ter
ou tem um risco maior de ter uma higiene bucal muito ruim, o que aumenta a vulnerabilidade a doenças respiratórias. São pacientes que mais frequentemente têm uma consciência menor do risco e mais reservas a assumir um controle adequado das infecções. Ainda temos que colocar uma questão, dependendo de onde esse paciente é tratado, a gente tem que botar um risco adicional, por causa do ambiente fechado onde ele está sendo tratado, se ele estiver internado, por exemplo. Tá? E são pacientes também que correm um risco maior de desfechos piores na Covid-19, né, da infecção. Isso acontece porque são pacientes que, em grande parte, eles têm um risco maior de ter dificuldade para identificar sintomas iniciais. Um risco maior de minimizar os sintomas ou de ter dificuldade para descrever esses sintomas. Isso atrapalha muito, ou seja, eles acabam chegando, eles correm o risco de chegar ao atendimento muito tardiamente. Acesso restrito a cuidados médicos adequados também é um problema para esses pacientes. E isso é por conta do comprometimento cognitivo, mas também do estigma que esses pacientes sofrem quando eles chegam para atendimento com médicos que não são especialistas. Tá? E eles sofrem muito, habitualmente sofrem, e ainda mais numa situação dessa, a disparidades no acesso aos cuidados de saúde. Também devido ao estigma e também devido à discriminação, também isso. Né? Outra situação problemática é que mais de 70% dos pacientes com transtornos mentais graves, eles apresentam comorbidades que são fatores de risco para piora, para o desenvolvimento da Covid, como diabetes mellitus, diabetes tipo 2, a incidência é muito grande nesses pacientes, doença pulmonar crônica, hipertensão, coronopatias. Então, quer dizer, isso os coloca em vários grupos de risco maior. O tabagismo, ele é muito prevalente entre esses pacientes. Ele chega a cometer 50% a 90% das pessoas com esquizofrenia. Para ter uma ideia, na população geral, é 20% a 30%. Tá? E o tabagismo ele aumenta muito o risco de complicações da Covid. Tá? São pacientes que se internam mais em UTI, e quando internados em UTI, eles necessitam mais de ventilação mecânica, eles estão mais sujeitos à falência de órgãos quando internados na UTI. E a gente também tem que levar em consideração um risco que não é tão importante, mas deve ser considerado, porque tudo isso deve ser considerado, são os fatos de antipsicóticos, são as principais medicações usadas nesses pacientes, eles podem estar associados ao risco de morte por pneumonia relacionada a uma série de fatores, dificuldade para deglutição, sedação, cialorreia. Tá? Então a gente tem que estar bastante atento e a gente tem que pensar, né, está sendo pensado em medidas para moderar, para minorar os efeitos do Covid-19 em pessoas com esquizofrenia e outros transtornos mentais graves. Né? Como é que a gente espera fazer isso? As famílias desses pacientes, os profissionais de saúde, os cuidadores desses pacientes, eles devem estar mais atentos do que nunca a monitorar sinais de recaída dos quadros. Tá? Mais do que nunca, nós devemos promover a adesão aos medicamentos, aos tratamentos propostos e garantir que esses medicamentos, que esses tratamentos cheguem a esses pacientes numa situação de restrição de movimento, de distanciamento, de quarentena. E tem que se pensar em esse acesso ao tratamento não seja interrompido. E chamar a atenção dos médicos na linha de frente do tratamento da pandemia para dar uma atenção especial ao relato deles, às queixas deles, um cuidado especial com a minimização das queixas ou a descrição precária de sintomas que esses pacientes podem oferecer. Nesse momento, a gente pensa, apesar das dificuldades que a gente supõe que possa haver, que telepsiquiatria e outras intervenções digitais, elas podem ser importantes para minimizar esse afastamento. E isso também seria importante
num planejamento para manter a conexão social desses pacientes, que é fundamental para o tratamento. O tratamento depende desses pacientes interagirem com a sua família, com o seu entorno. Então, isso a gente tem que pensar em estratégias para isso. Uma delas talvez seja implementar videoconferências com esse entorno dele, né? E sem dúvida, né, garantir que programas governamentais de assistência sejam mantidos e alcancem essa população, né, como renda mínima, LOAS e outros benefícios. Tá? Isso é muito importante que as autoridades estejam atentas para isso. É muito importante em ambientes hospitalares, psiquiátricos, né, hospitais de saúde mental, que são diferentes, né, tem uma arquitetura, tem uma estrutura diferente dos hospitais clínicos, que eles estejam preparados para combater a infecção, para proteger e para se prevenir, precaver por causa desses pacientes. Uma outra possibilidade é trabalhar mais com antipsicóticos injetáveis de ação prolongada. Com isso a gente limita a possibilidade de sair para se medicar e também se garante um pouco mais a administração dos medicamentos nesses pacientes. Por exemplo, o clozapina, que é um medicamento muito importante em tratamentos de transtornos psicóticos graves, ele requer a feitura de hemogramas mensalmente, dependendo da fase do tratamento. E é de se pensar se num momento desses não seria interessante reduzir a frequência com que se faz esses hemogramas para avaliar como é que está a classe sanguínea desses pacientes. Tá? E, por fim, a gente ter noção de que a mesma prioridade que se dá aos outros grupos de risco, de piores desfechos, né, de complicações maiores do coronavírus, abranja também esse grupo de pacientes com transtornos mentais graves, também tem uma série de vulnerabilidades, além de também muitos deles já fazerem parte de outros grupos de risco. Bom, esse é para começo de conversa, isso é o que eu tinha a oferecer para vocês. Perfeito. Agora eu vou tentar falar um pouquinho sobre sexualidade em pandemia, e ainda sobre sexualidade em pandemia nas pessoas com transtornos mentais graves, que não é nada fácil. Acho que a primeira coisa é a gente pensar o que é sexualidade. A sexualidade é uma forma de energia que motiva nós, seres humanos, a buscar prazer, para os nossos desejos, para as nossas necessidades sexuais. É uma necessidade humana, é vital, tão importante quanto comer, quanto beber, quanto dormir, quanto fazer atividade física. E na pandemia, essas atividades também precisam ser mantidas. E como a gente faz com essa população com transtornos mentais graves? Que, neste momento, devem estar mais restrito à casa deles, mas também precisam de orientação, de como vivenciar a sexualidade nesse momento de pandemia. As pessoas com transtornos mentais graves vivenciam a sexualidade de uma forma variada, rica, que vai desde a ausência total da sexualidade até delírios persistentes, eróticos, de uma forma diferenciada, onde traz muitas vezes muito sofrimento, muito sentimento de culpa. E essa população tende a ser mais vulnerável, a se colocar em comportamentos de riscos que podem trazer grandes prejuízos à vida deles. E neste momento de pandemia, eles se colocam mais em risco ainda quando eles querem sair de casa para ter alguma relação sexual. Então é necessário que a gente sempre oriente essa população. E essa é uma população muito estigmatizada. Então ela já sofre preconceito. Elas já são rotuladas como pessoas estranhas, como pessoas esquisitas, como pessoas bizarras, como pessoas incapazes. E quando elas ficam mais restritas, elas vão tendo muito mais dificuldade. Dificuldade para se relacionar, dificuldade para interagir com as pessoas.
Isso vai aumentando as dificuldades dela e aumentando essa baixa autoestima delas, esse isolamento e esses comportamentos de risco. Normalmente, o que a gente pode ver nessa população em relação à sexualidade deles é um comportamento totalmente desviante, no sentido de vários parceiros ao mesmo tempo, de ter troca de parceiros em um curto período de tempo. A gente percebe um uso inadequado de métodos contraceptivos, gravidez. A gente vai percebendo vários comportamentos sexuais que podem prejudicar a vida deles. E nesse momento de pandemia, eles também vão se adaptando. Como que eu vou mantendo as minhas vivências sexuais em momentos de isolamento? E o que a gente vem percebendo dessa nossa população é a necessidade de falar de sexo. Então, eles vão buscando nos meios digitais formas de aliviar esses desejos. Então, a gente percebe um aumento deles nas redes de pornografia, nas redes de prostituição digital. A gente percebe também que eles vão postando fotos do corpo, vão postando fotos nas redes sociais, vão fazendo mais contato com pessoas conhecidas ou desconhecidas, ao mesmo tempo que eles vão se colocando em risco, fazendo combinados, fazendo desencontros, fazendo trocas, que podem ser prejudiciais à saúde deles. Mas também a gente vê uma perda do libido nesses momentos de isolamento, onde eles vão perdendo essa vaidade, esse autocuidado em ficar em casa, vão tendo alterações de humor, e esse desejo das vivências sexuais também vão diminuindo. E a sexualidade é uma coisa muito importante a ser trabalhada com eles, porque traz sofrimento a eles. E eles vão vendo a necessidade de querer se relacionar e de não conseguir. Muitas vezes eles acabam se submetendo a relacionamentos abusivos, sofrendo violências, na tentativa de conseguir um encontro, na tentativa de ter uma relação sexual. E nisso eles correm riscos. Eles são uma população de alto índice de doenças sexualmente transmissíveis, mais do que a população em geral. São pessoas com alto índice de AIDS, que pode trazer grandes prejuízos a eles. Em relação ao Covid também. São pessoas que têm o autocuidado normalmente já prejudicado, dificilmente seguem as orientações que a gente vai passando para eles. A gente faz o acompanhamento diário, tentando informar quais são os cuidados, mas tudo se torna um pouco mais difícil, porque o autocuidado também se torna um hábito de vida, né? É o que eu faço no meu dia a dia. Então, tentar introduzir algo novo para essas pessoas acabam se tornando mais difícil. Mas voltando à sexualidade, vamos pensar que a sexualidade é um assunto que precisa ser sempre conversado com essa população, já que eles são de alto risco. E os profissionais de saúde muitas vezes deixam de falar, às vezes por receio, às vezes por medo, às vezes por não saber o que falar ou o que trabalhar nas demandas sexuais deles. E é algo que precisa ser dito, precisa ser conversado. E o que a gente vê nos serviços de saúde mental são poucos os espaços de discussão. E esses espaços precisam ser preservados e precisam ser rotineiros. E nós, profissionais de saúde, familiares, precisamos conversar com eles sobre como eles estão sexualmente, o que eles percebem, o que eles desejam, o que eles vêm sofrendo ou sentindo em relação a isso. E nesses momentos de isolamento, eles começam a fazer um uso talvez não muito legal da internet, para buscar a saciedade desses desejos que ficam oprimidos. E isso a gente precisa também orientar esse uso. Por isso que a gente precisa estar sempre acompanhando esses pacientes. Eu acho que isso é o mais importante, doutor João. Tem alguma coisa para completar? São pacientes, como a gente está notando desde o começo da conversa, que estão numa situação de vulnerabilidade por causa das características deles. São pacientes com uma dificuldade de relacionamento muito grande, então, muito das necessidades deles não são atendidas, inclusive as necessidades afetivas e sexuais desses pacientes. São pacientes
com alterações hormonais importantes que já atrapalham o desempenho deles. Tá? São pacientes com uma baixa confiança e pouquíssimos relacionamentos pessoais, então eles não têm uma sociografia de contatos como pessoas que não têm a patologia. Então, mais dificuldade social. Não tem repertório social. Eles têm menos controle dos impulsos, a capacidade de discernimento deles também é prejudicada. E uma coisa importante que esses pacientes apresentam é uma anedonia, uma falta de interesse, que muitas vezes inibe o profissional de saúde de investigar. Como se esses pacientes eles não tivessem esses desejos, esses interesses. Então, isso é muito comum, né? Bom, a sexualidade ela é muito pouco abordada pelos profissionais de saúde em geral, né? No caso desses pacientes, ainda mais. É uma coisa que parece que não é deles. Então, são pacientes que, como você disse, a sexualidade deles acaba sendo deixada de lado, eles vão tentando isso de alguma maneira, vão sofrendo com isso, sem ajuda. Isso é muito importante, sem orientação. Sem orientação, sem educação para o sexo. Isso e assim, tem que uma coisa a se considerar, né? Mulheres com portadoras de esquizofrenia, elas têm um índice elas são vítimas de estupros numa proporção muito maior do que a população geral. Mais, inclusive, do que mulheres portadoras de transtorno afetivo bipolar. Sim. E elas também são vítimas, né, justamente por esse despreparo, essa vulnerabilidade, elas também são vítimas com uma frequência muito grande de estupros repetidos, pela incapacidade de denunciar ou tomar providências. Então, exato, são pacientes que precisam de uma atenção muito grande. E as necessidades sexuais deles são muito desatendidas, né? As questões hormonais, os próprios medicamentos que esses pacientes tomam, né? Os antipsicóticos de primeira linha, eles trazem muitos efeitos colaterais e efeitos para disfunção sexual, impotência, baixa de libido, dispareunia em mulheres. Isso é muito frequente naqueles antigos antipsicóticos, mas os novos também, apesar de ter um perfil de efeitos colaterais mais tolerável, eles também, alguns deles, trazem um prejuízo grande para esses pacientes. E eles ficam com vergonha de contar para o próprio médico que os remédios trazem esses efeitos. Exatamente. E é importante que o médico pergunte também. Né? Exato, porque uma das outras consequências desse desagrado é que eles param de tomar medicação, então nós vamos ter problema. São medicações que atrapalham a sexualidade deles por várias razões, né? Essas razões mais diretas que eu coloquei, mas são medicações que provocam ganho de peso, então a imagem corporal modifica muito. São medicações que aumentam a glicemia, algumas delas, então você acaba tendo consequências de diabetes tipo 2. Entre as consequências do diabetes tipo 2 estão problemas de ordem sexual. Quer dizer, são pacientes que são atingidos por vários lados, né? E até pela própria família, que muitas vezes inibe as vivências sexuais deles, né? Dizendo que eles não são capazes ou eles não podem ter relações sexuais. Porque na verdade é muito mais grave. Fácil. Porque, veja, diante de uma situação, se você está diante de um paciente desses, e esse paciente está sendo desatendido, e você, como o cuidador mais próximo, você fica de mãos atadas. Sim. Então, quer dizer, a orientação do cuidador, a orientação da família é muito importante. Sim. E é mais fácil, então, é muito mais fácil, numa situação em que eu estou completamente desorientado a respeito do que fazer com o meu familiar portador de um transtorno mental grave, é muito mais fácil eu fazer de conta que ele não tem nada, ou insistir para que ele não tenha nenhum desejo, nenhuma abordagem, que ele não se manifeste quanto isso, e ficar feliz se ele ficar no canto dele,
sem fazer nada, o que é uma pena, porque a sexualidade é uma parte importante Uma necessidade. da nossa presença no mundo, né? Sim. É uma necessidade. E que é Temos, oprimido. que é oprimido. Nós temos algumas manifestações, vamos ver Eu se... vi que tem da Bia, terapeuta ocupacional, fomentando a importância da TO no autocuidado e Ah, orientação sim. dos pacientes, né, na época de Covid, que é super importante a gente orientar os pacientes. Lembrando que são hábitos aprendidos ao longo da vida. Então, quando a gente Pois é. traz uma nova orientação, a gente precisa ter mais frequência na orientação, na repetição, e às vezes até demonstrar como fazer para o paciente, que é o mais E importante. eu fico me perguntando se está difícil para nós médicos, com o tipo de abordagem que nós temos, atender esses pacientes, inclusive com a telemedicina, né? Os recursos eles são muito precários. A qualidade dos meus atendimentos de pacientes com transtornos mentais graves por telemedicina é muito pior do que dos meus outros pacientes. Eu vi isso que já está sendo evidenciado em estudos, mas eu estou vendo isso pessoalmente. Então, eu tenho muita dificuldade com esses pacientes, o rapport é muito difícil. Eu fico me perguntando, e aí eu gostaria a pergunta é exatamente essa, como é que a terapia ocupacional tem pensado essa mediação nesse momento de distanciamento? Porque o trabalho do terapeuta ocupacional, ele é de muita presença, né? Sim. Às vezes, muitas É de vezes, contato. eu acho assim, muito mais do que os médicos, acho que só perde para a presença da enfermagem, que aí tem uma presença dominante, né? Eu gostaria de saber Sim. o que Para a você tem TO, para a pensado. terapia ocupacional também foi um desafio, principalmente porque a gente teve alguns impasses também com o nosso próprio conselho. Nosso Ah, conselho sim? demorou muito para autorizar que a gente pudesse atender os nossos pacientes por vídeo. Então, depois dessa conquista, a gente Aham. conseguiu trabalhar com os nossos pacientes o acesso à tecnologia. Mas mesmo assim, pegar a situação acontecendo da pandemia e tentar utilizar um recurso Exato. é muito difícil. Então, eram várias tentativas de uso de telefone, de uso de computador, de pedir para cuidador vir orientar o cuidador. Mas a gente conseguiu, os pacientes estão conseguindo ter acessos àqueles, lógico, que têm recursos para isso, porque muitos Uhum. acabam não tendo recurso e acabam não tendo Atenção, uma né? orientação adequada. Então isso é muito ruim, a gente acaba trabalhando com uma parte da população e outra fica desassistida. Mas a gente consegue sim fazer atividades com os pacientes, fazer demonstração por vídeo, fazer desenhos quando necessários, mostrar cartilhas, enviar atividades para eles. Isso a gente está conseguindo fazer sim, mas para uma população bem restrita. Eu acho que fica um aprendizado para a gente, ensinar a Já, tecnologia antes de exata. precisar dela. É um dilema, guardadas as proporções, muito parecido com a da educação no Brasil, né? Uma coisa é Sim, você fazer ensino à distância para um jovem, um adolescente, um aluno que tem 4 computadores na casa, várias televisões, perfeito. até o gato tem um celular, e uma família onde deve-se partilhar um computador, muitas vezes nenhum computador, ou então um celular e sem internet 4G, Sim. os celulares que pré-pagos. Então, essa disparidade é muito grande. E isso está Sim. muito presente nas famílias brasileiras. A incidência de transtornos mentais graves é maior em setores mais vulneráveis Sim. e mais desvalidos, né? Menos, com menos recursos da sociedade. Então, é um outro desafio. Aí a gente acaba utilizando o telefone fixo da nossa população. Pois é. Então a gente faz sim os atendimentos por telefone. Às vezes, quando o paciente não tem o telefone, a gente tenta buscar um vizinho ou alguém próximo, que eles sempre acabam mantendo contato. Uhum.
Então, de algum jeito, eles acabam sendo monitorados ou assistidos. Mas, lógico, a qualidade de ver a pessoa é totalmente diferente. Mas eu fico imaginando que a inventividade vai trazer algumas soluções muito interessantes. Uma conversa dessas daqui a 5 anos, eu digo daqui a 5 anos porque a gente está abrindo uma porteira, né? Uma conversa dessa daqui a 5 anos vai ser muito interessante para ver os recursos que vocês vão desenvolver. A medicina, ao longo dos últimos 30 anos, ela foi paulatinamente, então já tem um trabalho de telemedicina que, quando se abriu a porteira na pandemia, já havia mais recursos, já havia coisas discutidas, inclusive o Conselho Federal de Medicina já havia debatido bastante ano passado portarias a respeito de telemedicina, e isso já tinha tido uma discussão, um pensamento a respeito. Os médicos estão se adaptando mais, mas ainda assim eu acredito que daqui a uns anos nós vamos ver coisas muito interessantes. Eu acho que vai ficar um grande aprendizado para a gente de outro recurso. Com certeza. Que talvez facilite muito também. Até pensando nos nossos pacientes que muitas vezes atravessam a cidade para ir em consultas que poderiam ser facilitadas pela comunicação, né, à distância. Exato. Eu tenho pacientes que chegam a fazer viagens de 2 horas e meia para chegar às clínicas. É uma barbaridade. Sim, então, sim. Se nós pudermos pensar em algo dessa ordem. Eu acho que tem alguém que está fazendo uma pergunta, mas eu não estou conseguindo... Eu acho que foi uma outra TO que eu vi, eu não sei se foi a Bia de novo. Vendo aqui. Mas que ela falou sobre a necessidade de se reorganizar na atuação todos os dias. Eu acho que é isso, esse momento de pandemia faz a gente repensar nossas intervenções, nossas atuações e ampliar as possibilidades. Eu acho que também a gente teve grandes aprendizados com essa ampliação. O ruim é que a gente é muito do contato, e ainda mais em saúde mental. Então, acho que até para a gente, esse distanciamento acabou nos causando algum sofrimento. Eu em consultório, como eu disse, a psiquiatria ela permite, mais do que outras especialidades médicas, uma frequência maior de teleatendimento, principalmente com pacientes com quem a gente ainda está bem estabelecido. Mas são pacientes em que o que está implicado é a palavra, é a fala, é a descrição, é o comentário. Então, o psiquiatra ele observa muito a postura. Acho que deu uma cortadinha, voltou. Deu uma cortadinha, né? Então, a gente consegue, boa parte do trabalho pode ser feito com alguma facilidade por vídeo e por videoconferência. Mas eu fico me perguntando o quanto da expectativa do paciente atendido nessas abordagens. Né? E eu fico pensando, a capacidade de você fazer ajustes finos numa abordagem com um paciente é menor. Sim. É bem menor. Eu acho que nos trabalhos que os pacientes fazem com os TOs, a presença do TO acompanhando, vendo, chamando atenção, pontuando, isso acho que a videoconferência é parte da terapia, é claro. Exatamente. A gente é parte desse processo terapêutico. Eu acho que não tem como substituir isso. Deixa-me ver se temos mais alguma coisa. Se as pessoas quiserem perguntar, inclusive para a gente ter um contato maior, né? Estamos falando disso agora, esperar esse contato maior da audiência.
Alguém tem alguma questão a respeito do que foi falado? Ou a gente assustou muito o pessoal? A gente ainda falou leve sobre os temas tão pesados. Sim, sim. Conseguimos fazer isso com alguma leveza, assim. Eu acho assim, nesse momento, né, nesse período, nos últimos 25 anos, algumas possibilidades surgiram para abordar as questões sexuais dos nossos pacientes com transtornos mentais graves, né? O surgimento do sildenafil, dessas medicações, permitiu que esses pacientes pudessem vencer determinadas barreiras. Então, isso tem sido, quando uma abordagem é bem feita, a gente consegue abrir esse campo de vida desses pacientes. Mas são pacientes que têm muitas outras dificuldades que precisam ser atendidas e acabam sendo postas na frente, né, no atendimento do dia a dia, e a esfera sexual acaba sendo negligenciada. Sim. E até as questões de inabilidades, muitas vezes, que estão associadas a questões do comportamento sexual. Porque não dá só para ter uma vivência sexual se ainda tem algumas inabilidades que precisam ser discutidas, trabalhadas e orientadas, né, a essa população também, que é importante. E que muitas vezes em consultório, meia hora, uma hora, passa despercebido, né, pela gente. A gente ainda tem mais alguns minutos. No seu consultório, você pergunta para os seus pacientes sobre a sexualidade deles? Eu pergunto com muita frequência. Ótimo. Eles se sentem à vontade para falar? Sim, porque na verdade a questão tem muito a ver com o médico. Se o médico lida com isso de uma maneira mais tranquila, sem muita apreensão e sem muita dificuldade, e isso não é colocado de uma maneira abrupta, os pacientes falam, quando eles percebem que você abriu uma possibilidade para se abordar esse tema, eles falam com muita tranquilidade. Perfeito. O que acontece é que o médico, habitualmente, ele não está muito preparado para isso. Sim. Não que isso necessite de muita preparação, na verdade é desmontar uma série de preconceitos, uma série de prevenções. Feito isso, a situação é bem tranquila. É tão natural quanto perguntar qualquer outro tema médico. E, assim, os pacientes, eles só na superfície eles não querem tratar desse assunto. Sim. Né? Mas no íntimo deles é um assunto muito preocupante, eles estão buscando. Né? Então, uma das coisas que facilita muito a abordagem desses temas em consultório, com qualquer paciente, é permitir que esses pacientes falem livremente durante um bom tempo. E, evidentemente, isso é uma coisa que só pode acontecer se você tiver uma consulta que tem um tempo razoável, principalmente primeiras consultas, porque os pacientes eles já vêm mais ou menos treinados para falar pouco e já dizer exatamente qual é a queixa. O que eles precisam. Exatamente. E não, porque eles sabem também que na prática médica habitual o tempo vale ouro. Então eles já têm essa prevenção. Mas se você dá mais oportunidade, depois que eles terminam de falar aquilo que eles vieram preparados para falar, vem um silêncio e eles querem preencher esse silêncio. Se você dá mostras de que a participação deles é bem-vinda, eles começam a trazer mais assuntos. Então, quando você aborda, em algum momento, questões da sexualidade desses pacientes, isso já é aceito mais naturalmente na conversa. Uhum. Porque você já disse, já deixou claro para eles de que os temas são livres e são bem-vindos, inclusive esse, né? Então é isso. É uma das coisas. Mas isso acho que é uma particularidade minha, por ser um psiquiatra e um psiquiatra trabalhando na área de sexualidade.
né? A gente precisou se despir de várias amarras, de várias mordaças, de várias amaduras. Eu fiz esse questionamento porque o meu projeto de mestrado é sobre sexualidade dessa população. Uhum. E o que eu percebo quando eu faço as avaliações, as entrevistas com eles? A demanda é muito grande. Então, eles querem cada vez mais conversar. Então, Exato. eu estou andando pelos lugares, eles me param para conversar sobre sexualidade. Como se eu Porque fosse agora eles os veem apoio. eles veem um canal aberto, eles seguem por aí. Sim. Porque, na verdade, assim, a necessidade de falar desses temas é muito grande. É muito grande. Ela é realmente. Na verdade, quando não se fala disso, o que nós temos é uma conversa de surdo-mudo. Quer dizer, o paciente acha que o médico não quer ouvir e o médico acha que o paciente não quer falar. Então, não se fala do tema e o tema desaparece. Então, em consultórios, muitas vezes, o que nós temos são anjos, né? Querubins assexuados. Que não sente nada, não quer nada. Exato. Então, é uma das situações. Mas eu vejo uma coisa emergente, uma necessidade de se falar, de ser escutado, de perguntar se está certo ou se está errado. E às vezes são questões tão simples. E você vai vendo que tem aquele sofrimento, né? Que persiste na cabeça e ele não consegue dizer. Divulgar as questões sexuais, a medicina das questões sexuais, como nós temos feito no nosso ambulatório, abre essas possibilidades. Quer dizer, mostra que esse tema não é algo do outro mundo, é algo que faz parte da vida, e ele pode ser falado dessa maneira. É claro que há idas e vindas, há épocas em que essa temática ela é mais aceita, ela é vista com mais naturalidade, e outras épocas, infelizmente, como nós estamos vivendo agora, em que essa temática é mais reprimida, as coisas são vistas como proibitivas, né? No momento que nós estamos vivendo é esse, não da Covid, mas o momento dos últimos anos, né? Alguém acho que acabou de fazer uma pergunta. Fez uma pergunta. Qual foi aqui? Como você aborda esse tema com a sua equipe? Percebo até mesmo entre os psicólogos este tabu. Porque exatamente, é paradoxal, porque um psicólogo ou um médico, eles têm que fazer uma abordagem completa do paciente. Na faculdade, nós médicos somos ensinados a ver o paciente como um todo e abordar todos os aspectos dele. Mas é que as restrições com a sexualidade, elas são muito grandes, elas são muito fortes. Então, o que eu acredito que tem que ser feito é reconhecer no íntimo nosso de que o tema é um tema natural, tranquilo, faz parte da vida, levar isso e, diante da surpresa do paciente ou da surpresa do colega, do profissional que trabalha conosco, a gente mostrar que, olha, existe realmente esse receio, né? Não com palavras, mas com atos. Existe mesmo esse receio, mas a coisa não é tão feia assim. Se você ultrapassar essa apreensão, você vai perceber que o tema pode ser abordado sem grande dificuldade. Sabe o que eu fiquei pensando também? Que muitas vezes a gente acaba deixando de abordar, ou o paciente não aborda, porque muitas vezes entra ao consultório junto com seus familiares. Ah, sim, mas isso é uma questão técnica. Uhum. Eu, de preferência, eu sempre prefiro atender o paciente, né, antes do familiar. Às vezes não é possível, mas a minha postura é essa. Sim. Primeiro, para que ele fale comigo e tenha a noção de que o que eu estou ouvindo dele é algo novo. Eu não ouvi nada antes. E é difícil, porque muitas vezes ele já vem com a ideia, alguns pacientes vêm com a prevenção de que eu estou já mancomunado com a família. Mas se eu coloco isso e dou essa oportunidade de falar, quando entra o familiar, esse assunto já foi abordado. Ou pelo menos eu tentei abordar esse assunto
sem que ele tivesse a inibição de ter um parente do lado, esposa, esposo, Sim. filho, filha, pai, mãe, irmão e assim por diante, que pode constrangê-lo. Essa é uma abordagem, é uma maneira técnica de se É abordar legal a gente pensar esses isso, porque eles pacientes. sempre estão acompanhados, né? Se a gente toma esse Sim, cuidado de dar esse momento para eles. sim. E assim, muitos familiares, dependendo dos casos, eles não querem deixar de participar Sim. da consulta desde o começo. Sim. Então também é preciso trabalhar com algum cuidado, com alguma delicadeza, para não causar prevenções também no familiar, porque Sim. em algum momento é possível que esse familiar seja meu aliado no tratamento desse paciente. Sim. Bom, se eu acho que a gente abordou bem o tema, Sim. espero. Quer dizer, eu posso achar à vontade, né? Mas quem Os vai meus não achar tiveram muitas é a dúvidas. plateia. Tá? Ótimo. E gostei muito da tua fala. E foi Obrigada, eu também divertido. gostei muito. Foi. Tá Obrigada bom? pela parceria.